Salve pessoal, eu sou o Scud. Eu peço a vocês que vocês prestem atenção. O que eu vou falar aqui é importante. Semana passada nós tivemos uma certa ameaça à ruptura democrática, ameaça à ruptura da democracia, às instituições democráticas feitas por alguns ministros do governo Bolsonaro e pelo filho 03 do presidente. Tivemos uma live com Bernardo Kister, Alan dos Santos, Olavo de Carvalho, Eduardo Bananinha, só nazi nessa live, né? E simplesmente nessa live o Olavo de Carvalho ele pede pena de morte para o ministro Alexandre de Moraes do STF. Tivemos também um Weintraub pedindo também a prisão dos ministros do STF. E o mesmo Weintraub, né, esse ministro nazista, chamando a Polícia Federal, chamando a operação da Polícia Federal, fake news, de Noite de Cristais, onde ele faz uma comparação chula, descabida da Noite de Cristais, que foi o dia em que os nazistas destruíram estabelecimentos, lojas, casas judaicas. E essa fala do Weintraub gerou muita indignação e decepção da comunidade israelita judaica, né, do Brasil, enfim. E tivemos também o Eduardo Bananinha, onde ele comete um crime grave, onde ele faz uma ameaça a todos nós brasileiros, uma ameaça à nação brasileira, onde ele diz que a ruptura democrática não é uma questão de se irá ocorrer essa ruptura democrática, mas é uma questão de quando irá ocorrer essa ruptura democrática. Mas falando bem abertamente, a opinião do Eduardo Bolsonaro não é mais uma opinião de si, mas sim de quando isso vai ocorrer. E não se engane, né? As pessoas discutem isso. É inacreditável, né? É completamente antidemocrático o discurso dele. Espero que ele sofra alguma punição, ou vá para a cadeia, ou responda por isso no futuro. E é o mesmo Eduardo Bananinha, que há um tempo atrás falou que bastava um soldado e um cabo para poder fechar o STF. Então vocês podem perceber que essa turma, eles flertam com essa ideologia, né, do fechamento do Congresso do STF, anti-STF, anti-Congresso. Bolsonaro, o presidente, ele vai a manifestações com essas palavras de ordem, pedindo o fechamento do Congresso do STF. Então, até quando a gente vai tolerar essas ameaças? Até quando a gente vai tolerar até quando a gente vai fazer nota de repúdio, né? Até quando o Bolsonaro vai permanecer na presidência? O filósofo Paulo Giraldelli, ele fica falando de impeachment, né? Impeachment agora, atualmente. E eu acho, na minha opinião, que a gente não vai ter impeachment agora, pelo menos por agora, né? Simplesmente porque enquanto o Bolsonaro, enquanto o Bolsonaro estiver atendendo, né, com os interesses econômicos do Paulo Guedes, entrelaçados na área econômica, né, Rede Globo, SBT, Record, Rede TV, né, enquanto tiver entrelaçado esses interesses, o Bolsonaro não cai. Enquanto o Bolsonaro estiver fechando com as igrejas Neopentec e outras igrejas, ele não cai, né? Enquanto ele estiver oferecendo cargos para o Centrão, né, e continua essa roubalheira em larga escala que está acontecendo agora, o Bolsonaro não vai cair, sabe? Não adianta botar 50 pedidos de impeachment ou 100, 1000
o Rodrigo Maia ele não vai protocolar isso. Vocês conseguem entender? Então agora não é impeachment. Né? As pessoas falam, tem gente que fala que a Globo é contra o Bolsonaro. Não, pessoal, a Globo não é contra o Bolsonaro, porque os planos econômicos do Guedes atendem a área da comunicação, atendem a área da Rede Globo, entendeu? Então a Globo está satisfeita por enquanto. Se a Globo quisesse derrubar o presidente Bolsonaro, já teria derrubado há muito tempo. O Bolsonaro cometeu crimes de responsabilidade, crime comum, comuns, e ele cometeu vários crimes. A Dilma caiu por muito menos, o Collor caiu por muito menos, por menos. Então, se a Globo quisesse derrubar o cara, já teria derrubado, já era para ter derrubado. E outra coisa, pessoal, o pessoal fica questionando se o Bolsonaro é um ditador ou não. Eu quero que vocês saibam uma coisa: se não fosse o STF, algumas instituições e a força, a pressão da oposição, e se não fosse a Constituição e a República e a democracia, o Bolsonaro já teria virado ditador há muito tempo, porque ele sempre flertou com isso, com um possível golpe de Estado. Outro dia ele falou: eu sou a Constituição. Eles têm ideologias de fechar o legislativo e o judiciário, restando apenas o executivo. Para quê? Para poder ser um ditador. Esse lance da omissão dos dados das mortes de Covid só acontece em regimes ditatoriais, em países que têm regimes ditatoriais. Então, assim, se não fosse o STF, o Bolsonaro já teria virado ditador há muito tempo. Então, chega de nota de repúdio, chega de ficar lacrando o tempo todo, sabe? Chega de você ficar fazendo uma hashtag e achar que você está mudando o Brasil, ficar igual um retardado digitando uma hashtag. Tudo bem, as hashtags são importantes, mas isso não vai mudar o Brasil. Consegue entender? A gente precisa de fazer uma revolução. A gente precisa ir para as ruas. Uma revolução não é necessariamente pegar em armas, destruir, botar fogo, quebrar tudo. Não é isso. A gente tem que sair do papel para ir para as ruas, possivelmente após a pandemia, se for possível, e reagir, ter brio, lutar pelos nossos direitos, lutar contra o fascismo, contra esse governo genocida. Ok? Então a ideia não é sair pegando em armas e derrubar o governo dessa maneira. Isso seria no último caso. Mas a gente precisa fazer uma revolução de verdade para a gente poder mudar a situação do país. Valeu!